Hoje é 18 de junho de 2021, eu sou Emília Buarque, presidente do LEAD Ceará, e hoje estamos recebendo Celso Ienaga, sócio principal da Dextron Management Consulting, o mestre da inovação e estratégia no Brasil, que falará sobre o tema Para onde vai o seu negócio no mundo pós-Covid. Estamos retomando, como eu disse, nossos encontros híbridos, finalmente, seguindo o decreto do governo estadual, ainda longe de ser o ideal. Aqui eu comentava com os presentes, e aproveito para destacar a necessidade das empresas que precisam voltar a integrar suas equipes, das organizações que precisam voltar a integrar seus membros, como a nossa, e principalmente os profissionais de eventos que precisam trabalhar, como alguns dos que contratamos aqui hoje. Na missa tem mais gente do que hoje nós temos aqui. Nos ônibus, muitas vezes sem teste, né? Não sabemos se com vacinas ou não. Então, apesar de que faço uma observação aqui da nossa alegria e dou os parabéns às autoridades de saúde do Estado pela célere vacinação no nosso Estado, né? Dizer também que nós estamos com grande expectativa em relação à nossa economia no país, expectativas positivas, mas, de fato, nós precisamos retomar e também nos nossos encontros. Eu observo, mais uma vez, que aqui nós seguimos rigorosamente o decreto, alguns dos convidados já completamente vacinados e os demais foram todos testados através de um serviço incrível da PagMenos chamado Clinic Pharma, e aqui aproveito para agradecer tanto o Deusmar quanto o Cacá e parabenizar e recomendar às empresas que precisam fazer testes em média ou grande escala a contratação da PagMenos através do Clinic Pharma, que manda o profissional no local da empresa ou no evento para realizar os testes. Quero registrar aqui meu agradecimento aos nossos conselheiros e grandes incentivadores e mentores dessa agenda positiva do LEAD, que são Deusmar Queiroz, fundador do Grupo PagMenos, Lauro Fiuza Júnior, presidente do Conselho do Grupo Servitec, Pedro Lima, presidente do Grupo Três Corações, e Beto Studart, presidente do Grupo PSPA. Aqui ao meu lado estão presentes Tom Prado, presidente do Grupo Itaueira, Carlos Prado, presidente do Conselho também da Itaueira, Milene Pereira, gerente de sustentabilidade do Grupo Três Corações, representando aqui Pedro Lima, e logo mais Severino Neto, presidente dos Mercadinhos São Luís. Online estamos recebendo nosso especial convidado de hoje, Celso Ienaga. Eu vou aproveitar para já ler o currículo, para quando a gente começar a ouvir o Celso não termos nenhuma interrupção. Celso Ienaga é engenheiro de produção pela Escola Politécnica USP, tem especialização em áreas de negócio pela Wharton School, Harvard Business School, University of Michigan, a IES Business School da Espanha e a AOTS, Association for Overseas Technical Scholarship, no Japão. Ele é sócio principal e presidente da Dextron Management Consulting, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, foi meu professor, inclusive, e conselheiro do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, BRAVES. Como palestrante, conduziu apresentações junto à INLAGS, Instituto Latino-Americano de Gestão em Saúde, e à BRAD, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Atuou e atua como conselheiro de diversas grandes empresas nos setores do agronegócio, logística, bens de capital, saúde, químicos, varejo, engenharia, produtos de consumo, hub de inovação, alta tecnologia, energia renovável, ONGs, bem como é gestor de aceleradora de negócios New Ventures e é investidor de startups nas áreas de EdTech, FinTech, HealthTech e AgriTech. Agora, hoje eu queria iniciar o evento de maneira provocativa, e aí eu convido aqui a todos que estão presentes, mas convidei especialmente a Milene Pereira e o Tom Prado para falarem um pouco, para despertar e mostrar um pouco para o Celso também do que nós estamos fazendo de inovação aqui entre as empresas do LEAD Ceará,
o que tem sido disruptivo aqui nos nossos negócios no Ceará. Então, começaria pela Milene, por favor, Milene, trazer um pouquinho desse ambiente de inovador e de agregador do Grupo Três Corações. Obrigada. Boa tarde a todos, né, a todos aqui presentes, aos que estão online, né? Sim, Emília, que hoje assim foi uma emoção entrar aqui hoje, né, depois de tantos meses. Acho que a última vez que nós estivemos aqui, se não me equivoco, foi em janeiro de 2020, né? Então, há aproximadamente 1 ano e meio que nós não estávamos presencialmente reunidos. Falar um pouco desse momento, né, e dentro da Três Corações, como todos, fomos aí surpreendidos, né, em março de 2020, e tivemos muito que nos adaptar, né, esse 1 ano e meio, e ainda estamos, aprendemos muito. Acho que nunca aprendemos tanto quanto nesse período. E continuamos a trajetória, fazemos parte de serviço essencial, então, em nenhum momento tivemos as atividades da empresa interrompidas. E isso também foi um desafio, né? Já que alguns setores tiveram que parar e tiveram outros desafios, a gente, por continuar ativos, também tivemos desafios. Tivemos desafios nos negócios, nos lançamentos, né? Mas continuamos. Partimos sempre da premissa de que vamos fazer o que é a nossa parte, que é o trabalho. E continuamos. Ano passado, tivemos a oportunidade de uma outra aquisição na empresa, né, que foi o Café Brasileiro. Então, tivemos isso. Continuamos aí a linha de cafés especiais, que é algo hoje em que o Grupo Três Corações tem um grande foco. Principalmente entramos com o projeto Tribos e o projeto Florada. O Tribos na Amazônia, né, juntamente com a cultura indígena, fortalecendo aí os 3 pilares de proteção da floresta, o fortalecimento da cultura indígena e cafés de qualidade. E seguimos em frente. E também a transformação digital. Isso veio, né, era um tema que já era agenda, entretanto, ele teve aí um avanço muito exponencial. E aí a gente lançou, né, no ano passado, diante aí, o próprio cenário propiciou, que foi a nossa plataforma própria de e-commerce, que é o Mercafé. E então lançamos e lançamos e fomos aprendendo, porque, como eu digo, tudo teve que ser alguns projetos em tempo recordes, né, que não imaginaríamos. Depois, a própria relação com todos os colaboradores da empresa. Tínhamos ali todo mundo presencial, estávamos na construção da nova sede, que concluiu no final do ano, e que ainda não tivemos a oportunidade de estar com todos presenciais na nova sede. E tivemos que, como esse novo gerenciamento de pessoas, e principalmente de cuidado, a gente sempre já foi uma empresa que tivemos muito cuidado com todos. Tá, lá é um dos nossos valores, mas nós tivemos que também nos reinventar nesse cuidado, né? Perdemos colegas, né, de trabalho, aí nessa jornada, muitas pessoas também adoeceram. Entretanto, a gente tivemos que também nos reinventar no cuidado. E isso, com certeza, se tornou agora também uma nova plataforma dentro da Três Corações de como cuidar das pessoas. Já era intenso e muito mais agora, né? Então, é isso aí, Emília, tá? Obrigada a todos, né? Obrigada, Milene. Antes de passar aqui ao Tom, eu também quero aproveitar para dar as boas-vindas aos nossos novos filiados, né? Porque o LEAD, mesmo se mantendo por muito tempo na plataforma online, foi capaz de atrair novas pessoas para o grupo
E presencialmente aqui temos o Eliardo Vieira, né, que entrou recentemente aqui no grupo, diretor da área Leão. E temos online hoje o Oscar da Fonte, diretor da Nutrinor, Refeições Coletivas, Vinícius Rego, que está em Pernambuco, mas é nosso filiado aqui, sócio da Price Waterhouse, Bruna Cisne, João Soares, sócios diretores da Planos. Enfim, sejam todos bem-vindos aqui ao LIDE. Em breve estaremos juntos presencialmente. Passo agora, então, ao Tom Prado, diretor do LIDE Agronegócios e também presidente do Grupo Itaueira. Caro Celso, prazer poder estar aqui participando do evento. E fui pego de surpresa pela nossa amiga Emília, mas vou procurar falar um pouco. Na nossa atividade, né, a gente tem desempenhado um papel de alimentação saudável, natural, né? Temos, dentro dos nossos produtos, da nossa linha de produtos, melão, melancia, pimentões coloridos, camarões, mel, uva. Procuramos desenvolver uma plataforma de negócios para ofertar esses produtos com a marca Rei. Não sei se já conhece, né? Mas essa é a nossa ideia, uma plataforma de produtos com a marca Rei. Temos a satisfação de ter aqui ao nosso lado um dos nossos maiores clientes varejistas aqui no Brasil. Dentro das atividades em termos de inovação, como foi solicitado, né, a gente tem feito algo de energia renovável na plataforma tecnológica. A plataforma tecnológica tem a questão interna e externa, então, dentro da empresa tem todo um sistema de inovação que tem sido possível por conta que a gente teve a felicidade de termos irmãos nossos que trabalhavam na área de tecnologia em empresa particular, que eles ofertavam serviço de ERP na nuvem já há muitos anos para vários negócios no Brasil inteiro. Acabaram fazendo a venda da empresa para a Bematec, e depois da Bematec foram para TOTOS, obrigado. Foram para TOTOS e ficaram durante um período lá tendo contato com toda essa tecnologia moderna e depois vieram, então, para o negócio da família e agora estão implementando, tanto na parte interna quanto na parte externa, na parte comercial, logística, distribuição, acompanhamento em ponto de venda de todos os produtos. E isso, então, essa plataforma tecnológica veio agregar muito também. Na linha ambiental, como bem citado aí pela Milene, nós também tivemos a preocupação com a economia de água, o uso de fitas de gotejo, com pequenas gotas sendo aplicadas na raiz de cada planta e, com isso, trazendo uma grande economia, uso de mulching também em plástico, que ajuda a evitar o uso de herbicidas, né? Então, você passa para ter um produto mais biológico, né? E, dentro dessa linha do biológico, nós partimos também para a produção de fungos e bactérias benéficos em substituição a defensivos químicos, né? O uso de inimigos naturais também, temos uma biofábrica própria também de inimigos naturais. Então, é todo esse conjunto de pequenas tecnologias que, somadas, acabam fazendo a diferença. Obrigado. Obrigada, Tom. Severino Neto já tinha anunciado aqui sua presença e também pediria ao nosso amigo Neto, presidente do Grupo Mercadinho São Luís, que tem, Celso, inclusive o slogan "Me acostumei com você", mas eu acrescentaria que é quase um "me apaixonei por você", viu? Estar no Mercadinho São Luís é uma paixão aqui de todos os cearenses, e eu queria que o Neto contasse um pouco como é que ele faz isso e quais são as novidades do Mercadinho São Luís. Tem microfone. Não sei se ele vai conseguir. Oi. Pronto, só conferindo aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho do Mercadinho, é uma honra gigantesca a gente falar daquilo que a gente ama, sempre é mais fácil, né? E em termos de inovação ou de segmento, o varejo é uma coisa muito óbvia, o varejo está sempre
fazendo muito parecido, né? Para te situar, nós somos o principal concorrente local do Pão de Açúcar, só para te colocar num posicionamento. Hoje temos 2.500 funcionários e com 22 lojas, como já disse o Tom aqui, com uma pegada muito voltada ao saudável também, por isso que nós somos um bom cliente dele. E o que nos diferencia, na verdade, é nosso olhar para as pessoas, né? Desde os nossos clientes, mas principalmente o nosso pessoal interno, né? Nós somos a 4ª empresa do varejo no Brasil, eleita pelo GPTW como os melhores lugares para trabalhar do Brasil. Isso nos honra muito e dentro de uma linha lógica, né? Da gente atende bem ao nosso público interno para que ele possa atender bem ao nosso público externo. Resumindo de uma forma rápida, né, é isso que o Mercadinho faz, é atender bem as pessoas, é se relacionar bem. Varejo é uma empresa de relacionamento, né? Então, é isso que a gente acredita e isso que a gente promove no dia a dia. Sendo sucinto, obrigado. Obrigada, Neto. Você viu aí, Celso, não é? Como ele falava do orgulho aqui do grupo, e assim são todas as empresas que participam do Lead Ceará. Nós combinamos aqui, eu e o Celso, de no segundo semestre ele vir presencialmente para fazer um talk mesmo, conversando com cada um de vocês, né? Porque, de fato, ele mexe, vira a cabeça da gente, ponta a cabeça e ainda dá uma volta, né? É essa experiência que eu tenho com o Celso. Então, já passando a palavra ao nosso convidado, sem querer dar spoiler do conteúdo, eu pediria que a todo momento vocês estivessem atentos, ouvindo o que o Celso tem a nos dizer e fazendo a relação com a essência do negócio de cada um de vocês. Percebam o valor do seu negócio, como ele pode ser único após toda a revolução pela qual passamos e ainda estamos passando. Lembrem de que todas as tendências, mesmo as mais novas, podem ser rapidamente absorvidas por todos os concorrentes. Então, a ideia aqui é fazer o nosso grupo se mexer, refletir, acelerar no que é dinâmico e descobrir o que realmente fará a diferença. E eu tenho certeza que o Celso é a pessoa hoje. Por favor, Celso, a palavra é sua. Muito obrigada. Está sem som. Sem som. E aí? Só um instante, Celso, por favor. O dele está... Agora sim. Agora sim. Ah, perfeito. A gente tem que pedir ajuda aos universitários sempre, né? Então, a todos, assim, boa tarde, tá? Emília, muitíssimo obrigado, né, pelo privilégio, tá, de estar aqui com todos vocês, né, neste evento do Lead Ceará, né, e uma honra, né, de poder estar conversando com os maiores empresários realmente, né, do Estado, né, nesse sentido de trocar ideias, tá, e poder, né, compartilhar um pouco do que eu tenho visto, tenho vivido e acompanhado nos diversos conselhos, né, e nas diversas atuações como consultor e advisor para companhias, né, aqui no Brasil e mesmo no exterior. Então, eu vou, né, fazer uma apresentação para vocês num espaço de tempo, tá, de 1 hora, tá, talvez se eu conseguir um pouquinho menos, para que a gente possa ter esse tempo de interação. Eu colocar algumas ideias, algumas questões para que vocês possam refletir e a gente trocar ideias. Tá? É um processo de, né, realmente aprendermos uns com os outros. Estamos, neste momento, tá, neste processo, todos estamos navegando, tá, numa realidade diferente daquela que nós tínhamos convivido até antes do Covid. Então, assim, vamos ver como é que podemos, então, caminhar nesse sentido. Tá bom? Eu vou colocar, então, minha apresentação. Pronto. Primeiro, eu gostaria de confirmar que todos estão enxergando. Tudo certo? Sim, todos enxergando? Todo mundo vendo bem. Emília?
Tudo certo? Sim, tudo certo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, muito obrigado. Então, vamos começar. E é justamente esse ponto que eu acho que a Emília colocou muito bem, né? Com relação ao seguinte, né? Para onde está indo os nossos negócios diante deste mundo pós-Covid? Na realidade, nós estamos dentro deste Covid, tá? E imaginando já que existirá este lado. Então, assim, essa é a conversa que eu gostaria de ter com vocês. Né? O currículo, acho que a Emília já, né, colocou, né, muito, né, de forma generosa, né, uma série de coisas que eu pude aí viver ao longo desse tempo, tá? Atualmente, inclusive, nessas questões de inovação, né? Eu sou membro de uma das 5 maiores consultorias, né, membro do conselho de uma das 5 maiores empresas na área de Open Innovation no mundo, né? E parceiro, né, principalmente do pessoal da IBM, Open Venture também. Então, assim, a gente tem trabalhado e discutido algumas questões na área de estratégia e as questões de inovação dentro das companhias, tá? E esse desafio que eu gostaria de compartilhar com vocês ao longo deste bate-papo de basicamente 1 hora, tá bom? Então, vamos lá. A primeira colocação que eu queria, né, fazer uma reflexão com todos vocês é a seguinte, tá? Nós estamos indo, né, na realidade, nós já estamos vivendo um próximo normal. Né? E aí, a pergunta que normalmente as pessoas colocam é a seguinte, né? Mas nós não estávamos nesse tal de, né, normal, do novo normal? Pois é, eu queria colocar para vocês que esse tal de novo normal, o tal do mundo VUCA, tá? Ele não é uma coisa tão recente quanto a gente está imaginando. A Harvard Business Review, né, a revista de Harvard, tá? Ele coloca que essa questão do novo normal, vocês podem ver, já era um tema desde 2009. Tá? E, ou seja, o artigo da própria Harvard Business Review já trazia uma constatação que existia antes ainda, né, para ser publicado como um artigo, né, é uma constatação de um fato que já vinha ocorrendo. E o artigo que foi publicado foi em 2009. Portanto, né, esse tal de novo normal, esse tal de mundo VUCA, tá, é uma realidade de mais de uma década. Tá? É uma história já não muito recente. Então, assim, nós já estávamos nesse tal de novo normal. Qual é a novidade que aconteceu nesse tal de novo normal? A novidade, tá, foi justamente o fato, em 31 de janeiro de 2020, ou seja, um pouco mais de 1 ano, tá, 1 ano e meio praticamente, tá, quando aconteceu o evento do Covid. E esse anúncio da pandemia por causa do Covid nos levou a uma situação de sermos catapultados para o próximo normal. Então, a gente já estava no novo normal e fomos, né, levados ao próximo normal. E, neste momento, nós estamos nesse próximo normal. Então, este próximo normal que nós estamos vivendo, fundamentalmente, o que ele é? Este efeito do VUCA, tá, que estava no novo normal, e este efeito do pós-Covid que nós estamos vivendo na expectativa, né, de o que será o porvir. E que, eventualmente, serão constantes mudanças daqui para frente. Isso quer dizer a seguinte coisa, né? Depois do coronavírus, né, como a gente está vendo, o mundo não vai nunca mais ser a mesma coisa. Tá? Eventualmente, né, sobre algumas perspectivas, tá, ele vai se tornar um mundo melhor. Mas ainda estamos vendo esse filme acontecer. Pois bem, né? Agora vem a questão. Celso, mas nesse próximo normal, o que ele é diferente? E o que a gente deve se preocupar? Pois é, a primeira grande diferença, né, que vai desafiar os nossos paradoxos, né, ou seja, as nossas verdades, tá, começa pela seguinte coisa. Tá? The impossible is possible, ou seja, aquilo que é impossível, né, se torna possível. Aliás, o próprio evento do Covid, tá, mostrou este fato. Né? A gente não conseguia imaginar que alguma coisa pudesse parar o mundo, literalmente, parar o mundo em todo o planeta, tá? Economias e tudo mais, num espaço de tempo de 2, 3 meses. Parecia literalmente impossível. Pois é, o impossível se tornou possível. A mesma coisa, né? Vacinas que a gente levava mais de décadas para serem desenvolvidas e aplicadas, nós estamos vendo nesse espaço de 1 ano e pouco, já sendo aplicada, tendo sido desenvolvido, sendo aplicada, tá? E já começando a trazer seus resultados. Uma experiência que nunca havia, né, sido vista na história da medicina, tá? Está acontecendo.
Portanto, certos paradoxos que a gente imaginava que seria impossível, hoje está cada vez mais ficando claro que é possível. Então, esta é a nova realidade. Esse próximo normal é que muitas das coisas que nós acreditamos que seja impossível se tornam possíveis. E, portanto, nós temos que estar ligados ao nós temos que estar abertos e temos que estar conscientes, tá, que essas coisas podem acontecer. Porque sem isso, tá, podemos ser pegos de surpresa e podemos, talvez, ter, né, impactos que não consegue realmente prever. Bacana. Esse é o primeiro, tá, de paradoxos que eram um paradoxo no passado, ou seja, não eram, a gente considerava como impossível, agora é possível. Então, esse é o primeiro das coisas, né, dessas verdades, ditas verdades, que a gente vai ter que repensar. A segunda questão, né, que eu colocaria para vocês é esta. The future is now. Tá? O futuro é agora. E qual é a grande questão aqui, né? Justamente vamos dizer assim, naquele normal ou naquele novo normal que era antes desse próximo normal, tá? Nós íamos ao encontro do futuro. Hoje, tá? Os fatos vêm cada vez mais rápido. E o fato, inclusive, do Covid, tá? Nos trouxe mais claro ainda que este futuro, tá, bate à nossa porta a todo momento. Em vez de nós irmos ao encontro do futuro, o futuro começa a bater na nossa frente, na nossa cara. E aí são vários futuros que batem na nossa cara. Cabe a nós agora tomarmos a decisão, tá, de que direção nós queremos e qual é o propósito, para que a gente possa escolher dentro dos vários futuros que batem à nossa porta, qual é o futuro que nos interessa, que nós vamos perseguir. Então, é uma outra mudança. Não ir ao encontro do futuro, mas escolher o futuro que nos interessa e caminhar nessa direção, né, vai ser outro desafio importante para a gente. Mais uma mudança importante, tá, é que é o seguinte, no mundo como nós estamos vivendo hoje, a abundância de informação é brutal, mas o tempo não para. E a velocidade com que as coisas vão acontecendo e o volume brutal de informações gera uma série de conhecimentos. Mas, infelizmente, com este volume de informações, conhecimento sendo base de novas como base de informação, tá, leva à seguinte coisa, todo conhecimento começa a se tornar também obsoleto. Veja só, a gente tem abundância de informação e, ao mesmo, né, e com isso a gente gera conhecimento, mas este conhecimento, com mais informações, rapidamente se torna obsoleto. Nesse desafio que a gente está vendo agora, diante desta mudança, tá, requer de nós, primeira coisa, que nós saibamos escolher e entender realmente o que é essencial. Se tantas coisas estão disponíveis, tanta informação, tanto conhecimento, ele tem duração tão pequena, às vezes, de validade, prazos de validade, tá, o que realmente é essencial? E mais ainda, tá, quando eu pensar mais no tempo, ainda mais longevamente, tá, o que é o legado? O que é aquilo que eu vou deixar de tudo que eu aprendi, do conhecimento que eu gerei? Perguntas como essa, tá, cada vez mais vão ser fundamentais para a gente, né, não sair atrás de alguma tendência, alguma, né, moda, tá, e começarmos a correr atrás, né, que nem a gente brinca, né, da bola, né, no futebol de crianças. Né? As crianças, quando jogam futebol, elas não olham o gol, né? Elas olham a bola. E aí, quando a bola vai numa direção, todo mundo vai atrás. Né? Mas ganhar o jogo, às vezes, nem é mais divertido do que correr atrás da bola. Então, questões como essa, num mundo como hoje, tá, se tornam importantes porque a informação é abundante, o conhecimento se torna rapidamente obsoleto. Qual é aquele que realmente é essencial para o nosso negócio, que vai fazer a diferença, que vai nos deixar um legado? Este é o terceiro ponto importante, que esse próximo normal nos leva à reflexão. Mais um. Muitos de vocês, eu acho que já viveram a experiência, né, de estarem numa estação de trem. Né? Uma estação de trem bacana, né? A gente fica lá parado, né, apreciando a paisagem. Então, assim, parado na estação de trem, observando, né, o dia passar, né, aqueles momentos passarem, tá? É um negócio fascinante. Né? Então, assim, esse contexto que é a paisagem muda, né, ao longo do tempo que a gente está parado lá na estação de trem. Pois é. Né? Agora eu vou pedir para vocês, né, fazerem uma pequena mudança. Tá? Convidar vocês todos a entrarem no trem. Veja só, entrando no trem, essas pessoas parecem estarem paradas, mas elas não estão.
elas estão em movimento. Por que o trem está em movimento? Então, diferentemente de quando você está parado na estação, este parado aqui é relativo, significa elas estão em movimento. Tá? Naquele parado é parado especificamente dentro da própria estação de trem. Aqui, né, esta relação se torna relativa. A outra, quando você está na estação de trem parado, vendo, né, a natureza, o contexto mudar lentamente, aqui, como vocês podem ver pelas janelas, o contexto, tá, muda, a paisagem muda a todo momento. Pois é, isso quer nos levar, né, a refletir que é o seguinte, este próximo normal, da qual nós já estamos vivendo, não é o futuro, nós já estamos vivendo, tá? Nós temos que estar claramente, né, na nossa mente entendida que é transiente. As coisas estão sendo e cada vez mais vão se tornar transientes. Tá? E a pergunta sempre vai ser, o que vem depois? What's next? Né? O que vem depois? Então, preocupações como essa têm que estar basicamente na nossa mente, para a gente poder conviver nesse próximo normal. Bom, mas assim, será que nós, né, neste próximo normal, que nós já estamos vivendo, né, conseguiremos sobreviver? Como é que vamos nos adaptar? Né? Darwin tá, coloca justamente isso. Né? Aqueles que sobrevivem, né, não são aqueles que são os mais fortes ou os mais inteligentes, mas aqueles que são mais capazes de se adaptar a essa nova realidade. E qual é a grande adaptação para este próximo normal? Que a gente agora tem que cada vez mais, né, estar pronto a fazer. Bom, eu diria para vocês, a maior de todas as adaptações é a seguinte, tá? É o quanto nós estamos prontos para o desconhecido. Na escola, tá? Na nossa vida, muitas vezes a gente, né, é desafiado a dizer, você é bom nisso, você entende disso, você conhece isso a fundo. Na prova, quanto você conhece dessa matéria? Tá? E eu sou avaliado por isso. Mas num mundo com este volume de mudança e com esta velocidade de mudança, tá? O que nos leva é que a todo momento eu vou ter que encarar o desconhecido. E o quanto nós, cada um de nós, está pronto para lidar com esse desconhecido. Pois bem, para lidar com esse desconhecido, tá? Eu coloco para reflexão de todos, tá? 4 perguntinhas. A primeira pergunta é, o que eu sei sobre o que eu sei? A segunda pergunta é o que eu não sei sobre o que eu sei. A terceira, tá, é o que eu sei sobre o que eu não sei. E, finalmente, a última é o que eu não sei sobre o que eu não sei. Veja só, né? 4 perguntas como essa são intrigantes, tá? Para nos desafiar né, a pensarmos que esse desconhecido está a todo momento. Esse desconhecido está à nossa frente a todo momento, né? E é importante a todo momento a gente revisar, né, repensar e reavaliar tudo que a gente sabe. Esta pequena matriz, tá, foi, né, desenvolvida, né, numa base de uma teoria, né, que o senhor Donald Rumsfeld, que foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, tá, pôde extrair das lições da tropa de elite, tá, dos SEALs americanos. Os SEALs são um grupo de elite, tá, entre os soldados americanos, que tem como filosofia que tem que haver o cumprimento da missão, mas todos que forem têm que voltar vivos. Tá? Então o desafio é cumprir a missão, ir lá e voltar vivo. E para isso, todo SEAL tem que ter essas 4 perguntas na sua cabeça, porque a cada passo que ele dá dentro de um território desconhecido, da qual ele vai ter que enfrentar o inimigo, tá? Ele tem que ter isso em mente, porque ele está a todo momento enfrentando o desconhecido. Vem a pergunta, né? O quanto de nós já está pronto, já se adaptou a todo momento termos estas 4 perguntas na nossa mente, quando a gente está enfrentando, tá, este próximo normal, que já é a realidade. Bom, né, se vocês puderam perceber, tá, isso tem um impacto brutal nos nossos negócios. Né? Isso torna, né, que esse tal do valor dos negócios, né, aquilo que tem valor no nosso negócio, se torna, obviamente, volátil. Eu vou ter que estar a todo momento repensando esse tal de valor. E aí, a primeira pergunta é o quanto, né, cada um de nós, tá, tem a clareza de o que é o valor, onde está o valor, né, do nosso negócio. Eu até brinco, né,
dizendo para as pessoas, né, onde está o Wally, né? Então, diante de tantas coisas, onde está o Wally? Efetivamente, aquilo que nós temos valor. Se essa pergunta, tá, não é clara, tá, e não for clara nem para os executivos, nem para os membros do conselho, e nem para os acionistas, porque já passou um tempo e a gente acabou, né, se acostumando e não repensando isso mais, eu diria que a gente tem a possibilidade, ou a grande chance, tá, de ter que invocar aquela pequena frase, tá, do filme, tá, que fala sobre a Apollo 13. Né? Houston, we have a problem. Né? Ou seja, Houston, nós temos um problema. E se realmente não sabemos onde está esse valor, temos um grande problema. Mas vem a questão, onde está realmente? Como é que a gente começa a ver este valor para que a gente possa, sabendo esse valor, né, lidar com o fato se ele está mudando, se ele está desaparecendo. Tá? Ok. Para ajudar vocês, tá, e dar um exemplo para pensar, tá, é o seguinte, depois de explorar muito, tá, a questão de organizações, negócios, por mais de décadas, tá? E trabalhando com gente que só viu isso no Brasil e no mundo, a gente consegue chegar, né, 3 grandes, né, áreas onde a gente encontra o valor, esse tal de valor. Tá? E este tal de valor é a singularidade. O que é singular? E as pessoas, né, geralmente, gostam de discutir assim, nosso diferencial. Né? Nosso diferencial, né, é uma coisa interessante, mas ele tem uma comparabilidade. Né? Agora, o que nos torna singular, que nos torna, né, literalmente difíceis de comparar. Tá? Esse é o grande ponto, né, que muitas vezes nos desafiamos. Tá? E quando a gente está tentando encontrar o valor, a gente talvez tenha que refletir sobre isso. No caso, tá, uma delas é o quê? Explorar um gap. Alguns, né, conseguem ser o primeiro a chegar a um gap de mercado. Outros criam um gap de mercado e exploram esse gap de mercado. Se vocês, muitos de vocês talvez tenham visto o iPhone, né, com o nosso amigo Steve Jobs, tá? O que ele fez? Tá? Ele realmente, tá, encontrou, né, e trabalhou na questão de criar um gap. Tá? O que é um iPhone? Não é um smartphone, o iPhone que ele criou. Não é um telefone, não é um celular, né, assim, não é um telefone, não é uma máquina fotográfica, não é um computador, é tudo isso e mais um pouco. Tá? Então, ele criou este, né, aparelho que, à época, tá, não havia, tá, vamos dizer assim, um comparativo com os outros telefones celulares que existiam à época. E à medida que ele foi desenvolvendo, ele se aprimorou cada vez mais ao ponto de criar uma tamanha singularidade, tá, que provavelmente alguns de vocês que têm, por exemplo, o iPhone, né, continuam a guardar a caixinha que veio o iPhone. Eu me atreveria a dizer que uma parte de vocês guarda ainda esta caixinha que veio o iPhone, porque ela é tão bem feita que nos parece até uma obra de arte. Pois bem, esse sujeito que criou essa singularidade, né, criou uma companhia de 2 trilhões de dólares. Nada mal, né? Ele conseguiu deixar um certo leitinho para as crianças, né? Então, olha só, alguém que realmente encontrou e explorou esse gap, criou o gap e pôde explorar. Outra, né, forma de encontrar o valor é quando se tem a gestão da assimetria. A simetria é muito mais próxima daquela que a gente fala de um diferencial, né? Diferenciais né, competitivos, vantagens comparativas. Tá? Porém, tá, a questão da singularidade, o quão é que nós somos tão assimétricos, ou seja, né, a diferença é tamanha, tá, que não existe um padrão quase para podermos fazer uma comparação. No caso, tá, o nosso amigo Jeff Bezos, da Amazon, tá, ele conseguiu, né, criar este modelo de negócio, tá, na qual esta assimetria é brutal, né, dele em relação aos demais. Tanto é que o próprio Jeff Bezos coloca assim, a sua ineficiência é onde eu ganho valor. Então, o que acontece? Normalmente, quando o Jeff Bezos ou a Amazon entra num negócio, num setor, num segmento, tá, ele tira de 20% a 40% da ineficiência que existe, tá, e ele tem este ganho para si. Então, alguém encontrou um grau de assimetria tão grande, uma performance tão grande, que ele consegue capturar valor e ele é singular, porque não há um comparativo exato. Ninguém consegue chegar tão perto quanto ele. Pois é, essa é uma outra coisa. E a terceira e última, e mais comum dentre as 3 modelos que são as mais comuns, tá, é quando a gente controla um gargalo. Muitos de vocês já devem ter vivido essa questão de, né, gargalos logísticos, por exemplo.
Quem tem um gargalo logístico e controla o gargalo logístico, cobra, entre aspas, o que quer. Porque para utilizar esse gargalo, seja, né, um ponto de entroncamento na estrada, seja uma questão de armazenagem, né, quem é um gargalo, quem tem o controle desse gargalo, ele cobra um pedágio, tá? De certa forma, um prêmio para poder, né, passar por esse gargalo. Pois é. O outro sujeito chamado Bill Gates, tá? Lá na Microsoft, ele entendeu isso, tá? E quando ele desenvolveu o Windows, ele criou justamente este gargalo. Para você acessar todos os usuários, tá, dos produtos da Microsoft, tá, você tem que rodar em cima da plataforma, tá, do Windows. E ao fazer isso, tá, você tem que pagar, de certa forma, um prêmio, tá, para a própria Microsoft, para você rodar em cima da própria plataforma do Windows. Isso também tornou, né, o nosso amigo Bill Gates, tá, um sujeito que capturou um valor desproporcional. Pergunta, né? Quantos de nossos negócios, tá, têm a clareza de ter este valor claramente definido e muitas vezes entendendo se é porque eu sou inovador, criando gaps, ou porque realmente eu tenho uma assimetria tão grande e eu consigo capturar um valor desproporcional por isso, ou porque eu tenho algum tipo de capacidade de gargalo, de controlar, tá, o acesso, tá, a determinados mercados, tecnologia, recursos, tá, que me permite, tá, ter a capacidade de cobrar um certo prêmio por causa disso. Aí sim nós temos a clareza de termos uma singularidade. Veja só, sabendo a singularidade, tá, nós podemos, né, desenhar também a seguinte coisa, né, um modelo de negócio que é singular. Só que é difícil desenhar um modelo de negócio que é singular. Ou seja, primeira coisa, eu tenho que ter uma singularidade, alguma coisa que tem valor. E depois, um modelo de negócio que captura esse valor. Às vezes, quando a gente desenha, tenta desenhar isso, acabamos nos confundindo, né? Em desenhar, tendo um bom valor, mas às vezes a gente coloca, como diz assim, eu tenho um bom motor e coloco uma carcaça ruim. Né? Ou às vezes eu vejo várias coisas que parecem, mas não são a mesma coisa. Porque os modelos de negócio, tá, vamos dizer assim, eles dão a carcaça naquilo que a gente tem valor. Será que a gente, sabendo o valor, qual é o modelo de negócio ideal, a gente tem isso claro? Pois é, às vezes isso não é tão claro. Só para vocês verem como, né, como aquilo que parece, mas não é, tá? Veja só, quando eu olho, tá, este pessoal, né, vocês estão vendo o Bernardinho, o Acioli, tá? Eles criaram a Bodytech, tá? E tem este modelo, né? Piscina, as várias atividades esportivas, tá? Cada um no seu pedaço, tá? Tem um esporte, tem um tipo de esporte, né? Tem outro tipo de ginástica, então várias áreas divididas, tem a própria piscina. Veja só, esse é um tipo de coisa que parece para a gente assim, é uma academia. Vamos lá. Aí surge um outro, né, sujeito, o Edgar. Né? O Edgar montou essa tal de Smart Fit. Parece a mesma coisa, né? Tem equipamentos, tem o pessoal faz ginástica, né? Mas será que o modelo de negócio da Bodytech, tá, é o mesmo da Smart Fit? Aí, para dizer para vocês assim, veja só, ainda surge mais um, tá, no meio do caminho. Esse tal do pessoal da Gympass, que nunca vieram em academia, não vieram do mundo de esportes, não vieram do mundo da academia, tá? Vieram do mundo financeiro, tá? Do mundo da tecnologia, e aí oferecem, né, tudo que está lá, né, dentro das academias, tá? E permite às pessoas, tá, estarem fazendo ginástica. Pois é, veja só, parece tudo academia, mas não é. Só para vocês terem uma ideia, tá? Neste modelo, que nem a Bodytech, tá? O modelo de negócio deles, tá, é o quê? Ele é basicamente um clube, né? Nós temos assim muito capex investido em piscinas que não são ocupadas todos os dias. Várias áreas de esporte que não têm, né, utilização e tem ociosidade, tá? Porque uma hora tem gente, outra hora não tem gente. Tem estacionamento enorme, que também é outro capex. Ele é um clube. Tá? Então, o modelo de negócio, tá, da Bodytech é um clube. É um clube na qual as pessoas eventualmente estão fazendo esporte, mas estão lá para serem vistas, tá? E poderem apreciar, né? Fazerem várias coisas, várias atividades. Mas o modelo de negócio em si, tá, é um clube. Já o Edgar, quando ele montou o Smart Fit, tá, ele já tem um conceito muito mais próximo do que? De uma franquia. E mais ainda, ele fez uma franquia, tendo aprendido que ele tinha antes, né,
companhias que estavam no modelo de clube, tá? Ele fez uma mudança, ele tirou a piscina, ele tirou o estacionamento, ele tirou uma série de coisas para virar um modelo que, com dinheiros, né, um capex pequeno, menor, permitiria a qualquer um que entrasse neste mundo de fazer ginástica, tá, pudesse, né, faturar em cima disso. E surge, então, outro grupo, né, que entendeu que, mais do que qualquer coisa, todas elas precisavam ter, né, todas elas têm ociosidade, de alguma forma. E se eu pudesse vender essa ociosidade, para quem? Para as empresas. E as empresas pudessem, com isso, oferecer o quê? Um benefício. Ou seja, o modelo de negócio da Gympass é oferecer um benefício. E veja só, esses 3 modelos de negócio convivem, tá, hoje, lado a lado. Tá? Cada um tentando extrair valor, tá, da sua forma, entendendo onde ele tem valor no seu modelo, né, no seu negócio, e criar um modelo de negócio que pudesse extrair o máximo do valor daquilo que eles entendem que faz a diferença para o consumidor. Este é um mundo que nós estamos cada vez mais convivendo. Vejam só, né? Só que tem uma coisa, né? A gente fala assim, puxa, mas agora que encontrei, né, minha singularidade, que eu criei um modelo de negócio vencedor, tá? Isto vai ser eterno. Pois é, infelizmente essa história não funciona mais. Tá? Então, né, a professora Rita, né, McGrath, ela colocou claramente isso, né, que essa tal de vantagem competitiva sustentável, então, ou seja, durável, tá, muito longamente, ela não é bem verdade. A vantagem, ou essa singularidade, é transiente. Tá? É bem aquilo, né, que a gente já ouviu falar, né, de um poeta brasileiro, né, é eterno enquanto durar. Realmente é eterno enquanto durar. Tá? Então, aqui vocês podem ver, em um momento, tá, o Instagram foi o grande local, o repositório, tá, de uma série de imagens, sons, né, vídeos e tudo mais. Dali a pouco surge esse tal de TikTok. E TikTok, tá, começa a desafiar o Instagram. E quando o TikTok começa a se tornar o grande, né, que está ocupando o espaço do Instagram, aparece esse tal de Clubhouse, que começa a desafiar tanto o Instagram como o TikTok. A vantagem, né, ou a singularidade é transiente, não dura todo o tempo. Portanto, neste novo contexto, nós temos que estar prontos a todo momento reavaliarmos, tá? Seja o valor que os nossos negócios têm, assim como o modelo de negócio que captura esse valor. Por quê? Porque todos eles têm prazo de validade. Então, chegamos a esse ponto, né? Entendemos que, né, é eterno enquanto durar a nossa singularidade. Pois é. Celso, então vem a pergunta, normalmente é a seguinte: bom, se tudo isso está mudando, todas essas coisas estão acontecendo, como é que a gente fica em termos da própria estratégia, né? E essa questão da inovação dentro da própria estratégia. Então, eu queria colocar para vocês, né, o ponto que é o seguinte: nós agora temos que olhar essa questão da estratégia e da inovação, e a própria inovação que a estratégia está sendo obrigada, né, a se adaptar a essa realidade. Ou seja, a estratégia tem que agora absorver as questões de inovação e, ao mesmo tempo, tá, essa própria estratégia agora tem que ser repensada na sua forma de ser conduzida, tá, também. Então, esses dois vão sendo, nesse momento, simultaneamente. Então, a primeira questão para colocar para vocês, né, assim, como nós vamos encarar essas mudanças? Né? Como o próprio Steve Jobs coloca, tá, a inovação é olhar essas mudanças como oportunidade, não como ameaça. E para isso, a gente tem que mudar o nosso mindset, tá, de uma série de coisas. As grandes mudanças que a gente olha quando se torna e observa, tá, essas questões de inovação dentro da própria estratégia, é que eu vou ter que, né, considerar outros fatores que são importantes cada vez mais. Tá? Estar aberto, né, fazer inovação aberta, trazer outros para participarem, tá, desta inovação, não só de dentro de casa, mas trazer outros para participarem dessa inovação. Sejam startups, né, parceiros e tudo mais. Eu vou ter que também estar aberto a participar desses ecossistemas de inovação. Assim, junto, muita gente de várias áreas discutindo inovação, também participar desse ecossistema e entender o que está acontecendo dentro deles. Tá? E eu vou ter que entender como é que se financia esta inovação. Isto leva a uma série de mudanças fundamentais. Né? A primeira mudança é que eu vou ter que entender que eu vou ter que fazer inclusão. Eu tenho que ter diferentes perspectivas, gente diferente, formas diferentes de pensar e incluir todas elas dentro do próprio processo de desenvolver um novo negócio,
um novo modelo de negócio, um novo produto, tá? Eu vou ter que incluir gente que eu não incluía. Já é alguma coisa que não é muito comum. Né? A segunda, eu vou ter que lidar com outro fator importante, que é a competition, ou seja, eu vou ter que cooperar e competir ao mesmo tempo. É um fato que é estranho, né? Porque, do nosso ponto de vista, né, daqueles que viram a realidade no passado, cada vez mais vivenciaram isso, tá? Concorrente é concorrente, né? Parceiro é parceiro. Hoje, esta fronteira, cada vez mais, não é clara. E a gente vai ter que lidar cada vez mais com gente que coopera em alguns momentos e compete com a gente em outros momentos. E, finalmente, então, a gente vai ter que mudar o nosso mindset para dizer o seguinte, não é só mitigação de risco, mas também compartilhar riscos. Por que compartilhar riscos vai ser importante? Porque se o cliente, nós, parceiros, fornecedores e demais itens, até gente que financia, né, compartilharmos o risco, né, o custo sistêmico para fazer a inovação acontecer cai. E ao cair, a inovação se torna viável. Se cada um de nós, né, tentarmos mitigar o próprio risco, tá, nós literalmente inviabilizamos qualquer inovação. Então, nós temos que estar prontos a repensar de uma outra forma essa equação. E veja só, quem tem conseguido fazer isso de forma, né, bem, né, como nação, inclusive, tá, muito bem. Tá. Este é Startup Nation, esta é Israel. Né. Em Israel, né, tendo a possibilidade de ter estado lá e tendo, né, colegas, né, e uma relação muito próxima com Israel, Israel entendeu como país que ele tinha a condição de criar um ecossistema, não só numa região, mas no país inteiro. E a lógica de Israel, tá, foi montada de uma forma que é singular, para que ele pudesse promover esta inovação e trazer isso, tá, numa forma de startups. Só para vocês entenderem, tá, tudo começa, né, quando tem a IDF, o Israel Defense Force, tá, ou seja, as forças de defesa de Israel, o modelo militar dele, ele já contempla o fato de criarmos uma condição de que lá, filosoficamente, tá, o exército também é uma forma de gerar gente que queira, né, ser empreendedor. Em Israel, quando você entra, antigamente homens eram 3 anos, mulheres 2 anos, homens 3 anos para servir as Forças Armadas e 2 anos mulheres. Tá? A partir de 2019, passou 3 anos, 3 anos. Os dois, né, homem ou mulher, né, ficarão 3 anos, né, dentro das Forças de Defesa, tá, de Israel. E normalmente eles entram aos 18 e saem aos 21. E ao sair aos 21, tá, é que eles vão para a faculdade. Diferentemente de que, né, nós que estamos acostumados a entrar na faculdade aos 18 e depois fazemos qualquer coisa, em Israel, tá, você entra no serviço militar, tá, e a partir de sair do serviço militar, você ingressa, por exemplo, nas universidades. Esse é o mais comum. São 9 as universidades públicas, muitas delas de alto padrão, tá? A arrasadora maioria delas é de alto padrão. Eu visitei 3 delas, tá? E nas 3, tá, pelo menos, cada uma delas tinha um prêmio Nobel, tá, na sua universidade. A que mais, vamos dizer assim, mais destacada era o Instituto Weizmann, né, onde eles tinham 3, estavam indo para 4º prêmio Nobel, né, na área de saúde. Então, assim, vocês imaginam, né, universidades nesse padrão, públicas. Tá? Depois, né, eles têm organizações para fazer e ajudar a transferência. A universidade desenvolveu uma pesquisa como transferir, como lidar isso com a iniciativa privada para que ele possa utilizar esse conhecimento desenvolvido na academia. Eles criaram organismos para fazer esse link. Depois, tá, eles ajudam aqueles que querem, pegando essa transferência de tecnologia, utilizando tecnologia, né, ajudar a incubar este processo, para que esta ideia, tá, possa germinar. E uma vez feito isso, tá, eles têm um processo que o próprio governo incentiva através de uma organização, né, ligada ao próprio governo, né, que é, né, Israel Innovation Authority, ou seja, a autoridade de inovação, né, israelita, tá, que tem o objetivo, junto com empresas, tá, que já existem, que elas juntas, o governo e essas empresas, ajudem, tá, algumas dessas empresas incubadas, tá, essas startups incubadas, serem aceleradas, já vivenciando um ambiente de iniciativa privada, para que elas possam chegar na frente, tá, dos fundos de venture capital, tá,
e possam já se apresentar como uma organização que já testou a tecnologia, né, vivenciou, tornou um business plan, entrou dentro de uma organização real, de uma empresa real, tá, e foram testados a extremo, estruturados para que eles possam chegar para os investidores saberem que ela tem uma grande chance de vencer no mercado. E uma vez que eles recebem os aportes, eles começam a crescer, se estruturar, e eles se preparam para serem, muitas vezes, vendidas para as grandes corporações, tá, que têm no próprio Israel seus laboratórios, tá, e olheiros, né, de novas possibilidades, novas tecnologias, de inovações que a própria Israel, né, desenvolve, né, dentro desse círculo. Então vocês podem imaginar que eles criaram uma máquina, né, de guerra estruturada. No Brasil, a gente tem visto, né, que existem iniciativas, né, muito similares, seja aí, né, com vocês, no Porto Digital, mesmo em outras regiões do próprio Brasil, acho que existe uma série, tenha, né, desenvolvido. Mas Israel entendeu que isso era uma política de governo, estruturou todo um conjunto de mecanismos para que, ajudando o próprio processo, pudessem gerar esse tipo de inovação. Então, a própria estratégia agora, tá, de muitas companhias tem que considerar como a inovação pode ser desenvolvida, mas como eu participo desses esforços de inovação para que eu possa, juntamente com a minha estratégia e esses outros esforços de tecnologia e de desenvolvimento, esse tipo de ecossistema, eu posso, né, capturar valor. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava ali, né, visitando, né, discutindo com o pessoal em Israel, tá, o colega do meu lado era um dos acionistas, tá, da Citrosuco. E a Citrosuco, tá, que é uma das 3 grandes na área de sucos de laranja, tá, estava anunciando que eles estavam comprando o controle de uma startup israelita. E essa startup israelita, tá, permitiria fazer a seguinte coisa. Tá? Não sei se vocês sabem, né, o suco de laranja vem caindo no mundo, tá, a sua demanda. Né? Principalmente porque ele tem, né, um conteúdo calórico muito grande, por causa do açúcar. Tá? A Citrosuco então, estava comprando essa startup que permitiria a eles tirarem 80%, não é 20%, reduzir, é 80%, tá, do açúcar, tá? Ou seja, retirar a frutose, tá? E conseguir ter um suco de laranja natural, light. Tá? Olha só, eles estavam com isso, eles conseguiriam ter uma vantagem competitiva, né, uma singularidade, porque ninguém teria isso, um suco de laranja natural sem açúcar. Tá? Então, vocês podem ver que o pessoal está olhando coisas, tá, e tentando buscar resultados dessa forma. E mesmo companhias grandes, tá, conseguiram pensar isso, né, como a Daimler. Só que a Daimler tem o seu negócio atual. Ele não podia deixar e abrir mão do seu negócio atual, o seu core. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eles perceberam que precisava construir agora, nessa realidade que muda tão rápido, tá, ele tinha que construir este futuro. Então, ele definiu claramente que ele tinha que trabalhar o core, o que ele tem, e o case, tá, que seria o futuro, simultaneamente. No core, ele percebeu que ainda haveria muito valor a ser capturado, tá? Desenvolvendo até usar motores elétricos, né? Motores híbridos, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que investir em criar o case, né? Que ele entendia que o futuro era a mobilidade, que tudo deveria ser conectado, autônomo, né? Serviços compartilhados e, obviamente, tá? A fonte energética dessa mobilidade cada vez mais seria o elétrico. Para isso, a Daimler fez um esforço de participar, tá, do ecossistema que levaria à mobilidade, em vários elos, né, e vários atores. Entrou, investiu e começou a participar para poder entender e caminhar dentro desse movimento de se tornar né, na direção e liderar o esforço de mobilidade, tá, no setor automotivo. Para isso, tá, a própria Daimler teve que abrir a sua forma de desenvolver. Imagina uma empresa alemã vencedora globalmente, tá? Abrir os seus P&D, sua área de P&D, para gente de fora. Tá? Um desafio brutal. Tá? Eles vêm fazendo isso há 2, 3 anos. Tá? Não, um pouco mais de 3 anos agora, né? Para vocês imaginarem. Mas uma companhia desse tamanho está fazendo isso, tá? Não só, né, na própria Alemanha, globalmente. E mais ainda, para vocês terem uma ideia, tá? Com a pandemia, a decisão do board foi acelerar ainda mais. Tá? Não é parar, mas é acelerar o processo de transformação da companhia. Então, vejam só quantas mudanças, tá, na própria estratégia a gente tem que agora pensar em função de que inovação é importante para a gente chegar lá.
No mundo cada vez mais próximo da gente, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem. Tá? Este foi um esforço, por exemplo, né, da companhia na Europa, na qual eu sou board member, tá? Onde a gente trabalhou na economia circular. E nós, por uma determinação da Comunidade Econômica Europeia de tirar o plástico das embalagens dos produtos de consumo, principalmente produtos de consumo, né, frequentes como salada, né, produtos arroz, tá, e leite, coisas desse tipo, tá, nós nos desafiamos a ajudar nesse esforço. E com isso juntamos concorrentes como o Carrefour, tá, e o System U, que são concorrentes, outros fornecedores, uma empresa que trata, né, dos resíduos, tá, para juntos, né, num esforço conjunto, desenvolvermos um outro tipo de embalagem. Tá? E esta embalagem, tá, foi lançada no começo desse ano. O esforço foi de que em um ano, no máximo em um ano, deveria ser possível, né, mudar a embalagem, tá, e lançar. E nesse caso, tá, Le Creuset, que é uma empresa francesa que faz a salada, tá, embalada, tá, trocou a embalagem plástica por essa embalagem, tá, que é basicamente celulose transparente, tá, e colocou, né, a salada dentro desta nova embalagem que é reciclável, né, e pode ser, né, vamos dizer assim, biodegradável. Le Creuset fabrica 100 milhões, no mínimo, só na França, tá, de saladas, tá, todo ano. Então, vocês imaginam mudar o maquinário, mudar uma série de coisas, e introduzir esse tipo de processo, tá, dentro de uma companhia que produz esses volumes todos, tá, de salada, tá, para atender aos vários, né, supermercados, principalmente o Carrefour e System U. Mas era importante para atender a legislação que dizia temos que mudar e temos que retirar, né, o plástico, tá, dentro das embalagens. Bacana? Né? Outro exemplo, aqui mais nacional, né, desenvolvido por brasileiros. Tá? Esta é uma empresa que usa inteligência artificial, tá, a parte de drones e a parte toda, né, de biometria. E com isso, eles mapeiam juntamente com, né, um pessoal, né, da maior empresa, né, de ração e tecnologia de plantio do mundo, tá? Eles desenvolveram a tecnologia para, usando drones, conseguir mapear, né, a engorda do gado, tá? A distância, tá? E verificar e comparar com que tipo de ração, que forma de alimentação, e olhando o nível, né, de conforto dos animais, tá? Né, dentro do pasto, conseguir entender qual a velocidade, de que forma deve ser feito para que a engorda pudesse ser mais rápida, feita, né, que acontecesse esse aumento de eficiência proteica mais rápido possível. Pessoal de fora do país, tá? Existem 3 grandes conglomerados, né? Seja nesse tipo de alimento, fazendas, gente que lida com carne e tudo mais, tá? Que veio para o Brasil para discutir com este grupo, tá? E criar um projeto global para poder, né, oferecer esse tipo de tecnologia, tá, para, né, vários, né, das empresas aqui no Brasil e no exterior. Mais uma inovação, né, real. Inovações também, por exemplo, usando, né, uma plantinha que vocês devem conhecer muito bem, né, que é a macaúba. Né? Essa companhia entendeu como é possível usar todo o potencial de uma palmaça que nem a macaúba, tá, e explorar todo o seu potencial. Ela desenvolveu e entendeu, né, desde biocombustível, tá, a formas de alimento, produtos que servem, né, para plásticos, até chegar ao ponto de, por exemplo, perfumes ou coisas mais sofisticadas. Tá? Foi também indicada como uma próxima, né, unicórnio, né, e a tecnologia também foi desenvolvida aqui no Brasil ao longo de mais de quase 15 a 20 anos. Tá? Então, o quanto nós estamos olhando coisas como essa? Como vocês mesmos colocaram, né, aí acho que o pessoal da Itaueira colocou as questões de alimentos, esta é uma outra, por exemplo, né, gente que desenvolveu uma tecnologia. São brasileiros e argentinos que desenvolveram um modelo, tá, de negócio, uma tecnologia que vai permitir fazer esterilização de uma forma mais inteligente e não esterilizar os componentes, mas esterilizar a refeição, de forma, né, a conseguir criar shelf life, tá, de anos. E não só para comidas prontas, como feijão, arroz, mas também camarão, né, produtos como esse, tá, em shelf lives que ultrapassam 4 anos, inclusive sucos, tá, para vocês terem uma ideia.
Então, existe uma série aí de possibilidades que hoje nós vamos ser obrigados a rever e observar. Isso leva a mudar a nossa forma de mudar, né, a nossa estratégia. Na nossa estratégia, normalmente a gente olha, né, os recursos que nós alocamos para buscar retorno no negócio atual. Mas agora eu vou ter que estar olhando como eu aloco recursos para os negócios que eu tenho e para os novos negócios para garantir que esse retorno seja mais sustentável. Então, esse desafio vai nos levar à necessidade de olhar a estratégia, tá, para vocês verem, em 3 patamares. Né? Alguns de vocês já jogaram xadrez. Pois é, agora eu vou desafiar vocês a jogarem xadrez em 3 níveis. Tá? Jogar o xadrez, né, todos simultaneamente, no primeiro piso, né, no térreo, no primeiro piso e no segundo. Tá? Ultimamente a gente tem visto muito o 5º andar, né? É no térreo, no primeiro andar e no segundo andar. No primeiro andar, tá, nós vamos ter que olhar, através do negócio atual, o que nós temos e potencializar ao máximo, o que nós queremos construir e, eventualmente, vislumbrar alguma oportunidade, tá, que a gente já deveria estar começando a investir para capturar dentro do negócio atual. Mas eu vou ter que também investir em novos negócios. Temos que estar nesses hubs de inovação, olharmos essas startups, porque, eventualmente, algumas dessas coisas que estão aqui poderão vir a mudar o que eu estou construindo e mudar o próprio negócio, tá, atual. Quem está na área de saúde percebeu isso claramente. Tá? Essa tal de telemedicina, tá, quando a gente falava, eram coisas antes do Covid, uma coisa que era lá para frente, que ia acontecendo ao longo do tempo. E todo mundo estava focado em fazer seu hospital mais eficiente, tá? O seu plano de saúde mais eficiente, tá? A sua clínica mais eficiente, tá? E tentando encontrar algumas coisas dentro do seu mundo. E alguns de fora, praticamente, que nem eram da área de saúde, ou aparentemente não eram forasteiros, tá? Estavam investindo muito em construir esses negócios na área de telemedicina. Com a Covid, tá? Instantaneamente, tá? No espaço de menos de um mês, tá? Esse tal de telemedicina, tá? Passou, né? Tocou o chão, né? Touch the ground, ou seja, ele tocou o chão, impactou os negócios que já estavam funcionando. Hoje, em um ano e pouco, tá? Muitos dos negócios de saúde, tá, não conseguem mais se imaginar sem terem telemedicina. Eles baseiam muitas vezes a própria receita, tá, em telemedicina. Ou seja, ele virou mainstream. Tá? Veja só, né? No espaço de um ano e pouco, tá, isso aconteceu. Então, nós vamos ter que estar trabalhando, tá, os três andares, né, o térreo, o primeiro e o segundo andar, simultaneamente. Esse é o caso da Arezzo. O caso da Arezzo, ele enxerga a companhia de calçados, tá? Simultaneamente, eles estão investindo, comprando empresas para estar como sendo uma companhia de vestuários e, ao mesmo tempo, né, criaram uma venture, tá, que às vezes é venture, e entraram em brechó, tá, para poder estar, né, e se posicionar também como uma companhia de moda, simultaneamente. É um novo tipo de forma de planejar e olhar este futuro. Mas isso tudo, as pessoas colocam para mim, Celso, é muito bacana, né? Mas dá dinheiro esse tal, né, de fazer todas essas coisas, tá? Porque assim, é muito bacana, mas vamos lá se dá dinheiro. Então, para isso, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão do resultado. Eu vou colocar aqui um pequeno gráfico só para vocês, né, entenderem. Né? No primeiro momento, né, este gráfico resume basicamente tudo que né, a gente aprende em finanças corporativas, de uma forma muito simples. Tá? Ou que seja, aqui eu tenho margem operacional, ou seja, aqui é o lucro líquido pós-imposto, tá, de qualquer operação. É a minha lucratividade limpa, tá, sem os impostos, já descontados os impostos. Então, lucratividade aqui. Aqui é o giro do capital investido. Eu boto dinheiro, um capital investido, seja em ativo ou no capital de giro, e ele me gera um volume de vendas. Então, mais vendas. Cada venda que eu faço, eu tenho uma lucratividade, tá? Então, assim, dado o dinheiro que eu coloquei, eu quero fazer um monte de vendas com esse mesmo dinheiro, e cada vez que eu faço uma venda, eu tenho uma lucratividade. E, obviamente, cada vez que eu tenho a lucratividade e o dinheiro que eu coloquei, então, eu caio numa curva de retorno sobre capital investido. O nosso desafio é que tem um custo esse capital. Tá? Esse tal de WACC é o custo desse capital que eu invisto para fazer tudo isso acontecer. Então, o desafio nosso, obviamente, é o quê? Cruzar esta linha, né? Ou seja, eu consegui ter um retorno melhor, tá, que o custo do capital que eu peguei para poder, né, fazer isso acontecer.
Mais ainda, é desafiador se a gente conseguir encontrar caminhos que a gente consiga gerar fluxo de caixa livre, sobrar dinheiro para fazer o movimento do próximo ano. Nem sempre isso é possível. Tá? Há caminhos que talvez não permitam isso, ou negócios que não permitam isso. Mas o ideal seria isso. Então, fazer esse desafio de inovar, eu teria que fazer pensando sempre em como, né, fazer dar retorno, um retorno acima do custo do capital e tentando trabalhar com o fluxo de caixa livre de resultado. Vamos ver se isso é possível. E alguém que fez uma mudança, tá, usando a inovação nesse caminho. Talvez vocês tenham ouvido falar dessa companhia chamada Magalu, que transformou o varejo tradicional numa plataforma digital, físico e digital, tá, no espaço de tempo, tá, que não foi tão curto, mas foi planejado ou foi pensado. Tá. Óbvio que houveram eventos, uma série de fatos que também ajudaram. A sorte também é importante nessa questão. Mas só para vocês verem, tá, aqui está a curva, tá, da Magalu. Em 2011, tá, a Magalu fez a abertura de capital. Ela captou recursos e as pessoas não veem, os investidores não entendiam muito do que essa tal de Luísa Trajano falava de cliente, cliente, cliente. Né? Os investidores queriam assim, loja, 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 sortimento, sortimento, imagem, tá? Que você pudesse dar em cima dos produtos. Mas ela falava desse tal de cliente. E ela seguiu, obviamente, a tese de investimento né, da captação de recursos e abriu, né, várias lojas. Ao tentar abrir muitas lojas numa velocidade muito grande, ela viu como era difícil, tá, responder no mundo físico, tá, o que ela estava imaginando. Chegou em 2015, tá, a companhia numa situação crítica. As ações valiam menos de R$1, tá, e ela estava altamente endividada. Em 2011, tá, por um acaso, Frederico, o filho dela, já tinha entrado, tinha vindo de experiências no exterior, tinha visto, tá, que o mundo estava mudando rapidamente, tá, e que precisaria usar as tecnologias a favor. E a Magalu já estava usando o e-commerce, né, nesse desafio. Pois é, Frederico viu neste momento, e o board, todos, né, viram a questão de que, assim, ou sai, né, encontra um caminho, tá, ou talvez o futuro não fosse tão brilhante. Entendendo isso, tá, eles mudaram, tá, fundamentalmente a sua forma de trabalhar. Trabalharam como juntar o que eles têm de físico e no e-commerce, tá, e com isso eles pudessem eventualmente ir para o próximo passo que eles já tinham vislumbrado, que era ter um marketplace. Para isso, eles fizeram um conjunto de mudanças, né, importantes. Desde definir que deveria se tornar um omnichannel, tá, depois como, né, incluir as lojas físicas com o mundo digital do e-commerce, como criar uma plataforma logística que integrasse, né, as lojas como se fossem armazéns e a logística de entrega da loja para o consumidor última milha mais barata. Para isso, né, entenderam que precisava criar uma mentalidade de uma startup, ter parceiros, né, que pudessem fornecer produtos bons para que eles pudessem comercializar, a Magalu se tornasse cada vez mais orientada a prestar um serviço e se preparar para fazer alguma aquisição para esse movimento, tá, de não mais usar o seu próprio capital, mas ser um marketplace que usa o capital dos outros e ganha um spread, tá, nesta operação. Se vocês podem ver, tá, num primeiro momento, eles usaram e ficaram com as plataformas, né, as lojas físicas, portanto, eles estavam ancorados em torno de 3, mas melhoraram muito a sua rentabilidade usando o e-commerce para aprender, né, o que é um negócio, quais são os produtos que vendem bem, de que forma se vende bem e como é que se dá uma excelente experiência ao consumidor. E depois disso, tá, eles entenderam que fazendo um movimento para marketplace, tá, eles conseguiriam, né, melhorar o seu retorno, que já estava ultrapassando o custo de capital. E para isso eles precisavam de dinheiro e fizeram um follow-on aqui. Veja só o que aconteceu, né, quando a gente olha, tá, no valor das ações. Em 2015 para 2016, tá, eles bateram fundo, tá, mas começaram a fazer um movimento para ultrapassar, tá, o custo de capital. Em 2017, tá, eles fizeram um follow-on. Ao captar esse recurso, por já estarem dando resultados, que significa que eles estavam gerando um retorno acima do custo do capital, tá, eles captaram esse dinheiro mais barato. A curva deles, do custo de capital, caiu, porque eles trocaram dívida cara por dívida mais barata. Tá? E aí eles fizeram esse movimento, tá? E aí, veja só o que vai acontecendo ao longo do tempo. E ano passado, né, com a própria pandemia, mais ainda eles puderam explorar algumas das questões que eles tinham. Então, vocês podem ver o desafio que foi, né, o evento da Magalu.
fazendo movimentos de transformar uma companhia absorvendo as tecnologias e fazer isso tudo acontecer. É possível? É possível. Tá? Então, eu queria colocar isso para vocês verem que é possível fazer inovações pensando dessa forma. Obviamente, tá? E como último pedaço, nós temos que mudar o nosso mindset como líderes empresariais. Né? Começa pela seguinte coisa, né? O quão claro nós temos o nosso propósito, nossa linha de chegada. Que convicções, o que nós não abrimos mão, tá, para fazermos isso acontecer? Com que ambição nós temos, né? Estamos buscando isso. E mais ainda, num mundo cada vez como a qual nós estamos vivendo longevamente também, tá? E né, em tamanha transformação, mas também, né, estamos cada vez mais vivendo mais tempo, tá? Eu tenho que cada vez mais pensar em tomar decisões baseado no legado que eu vou deixar. O legado tem uma coisa fascinante, né? Ele nos coloca a seguinte, né, questão na mesa, né? Todos os dias eu tomo uma decisão sobre o futuro pensando no passado que eu vou deixar. Veja só, todos os dias eu tomo uma decisão sobre o futuro pensando no passado que eu vou deixar. Quando eu tomo uma decisão dessa forma, questões como o ESG, né, são cada vez mais importantes na nossa tomada de decisão, porque alguma decisão hoje que eu possa tomar sobre o futuro pode deixar um legado que é inadequado do ponto de vista, tá, do ESG. Então, essa é uma das questões importantes que cada vez mais vão se tornar face à realidade que estamos vivendo mais tempo, e esse legado vai impactar a gente de alguma forma, como imagem ou com algum resíduo, alguma coisa que a gente está deixando para trás. E nós vamos ser cobrados por isso. Diante disso, tá, nós vamos ter que mudar 3 posturas, no mínimo, e, né, colocar, né, desenvolver 3 novas competências. Posturas. Nós vamos ter que estar ligados, temos que estar abertos e temos que estar conscientes. E 3 competências, no mínimo, que a gente vai ter que desenvolver. A primeira é de se questionar, porque nós temos que enfrentar todo momento o desconhecido, de monitorar tudo o que está acontecendo e estarmos a todo momento abertos a aprender. Sem esse tipo de coisa, fica difícil a gente enfrentar essa realidade. E neste ponto, tá, mais do que qualquer momento do tempo, tá, nós temos que a todo momento estarmos nos questionando, porque estas mudanças estão acontecendo. Então, eu diria para vocês que mais do que a gente, né, só buscar a pergunta certa ou a resposta certa, nós vamos ter que estar cada vez mais, principalmente nós, né, fazendo certas perguntas e novas perguntas, porque a realidade está mudando. E ao fazer certas perguntas e novas perguntas, tá, a gente pode desafiar, seja a gestão, né, todos nós, a buscarmos qual é agora a pergunta certa que pode nos levar à resposta certa. Como diria o nosso amigo Jeff Bezos, tá, ele diz, né, numa das cartas, tá, de 2017 para os acionistas, que ele coloca o seguinte: todos me perguntam quando é que eu vou chegar no dia 2. No dia 2 eu sou o máximo, eu sou o melhor, eu sou o cara. Tá? Nesse dia começa a minha derrocada. Então, o meu desafio, o Jeff Bezos coloca dessa forma, né? O meu desafio é permanecer sempre no dia 1. No dia 1, quando eu comecei a Amazon. Para que eu esteja a todo momento, todos os dias, né, pensando que eu estou no dia 1. Né, e dizendo, né, não existe uma verdade absoluta. A realidade não é só aquela. De ontem para hoje, alguma coisa mudou. Tá? Eu tenho que estar aberto a repensar cada uma das coisas, tá? Todos os dias. Então, este talvez seja o nosso maior desafio, tá? Neste mundo pós-Covid. Muito obrigado. Celso, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Cada vez que eu ouço você, eu fico mais impactada. Aqui tem um outro aluno desculpa, seu. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Pessoal da técnica. Então, muito obrigado. Okay. Tudo certo agora? Me ouve? Certíssimo. Eu estava dizendo que cada vez que eu ouço você, eu fico mais impactada, e tem um outro aluno seu aqui também, o Enio Leão, e que também reflete, tem o mesmo sentimento aqui. E praticamente aqui fica difícil a gente até fazer perguntas diante de... Porque você coloca a gente para pensar, mas eu queria fazer aqui uma reflexão e aproveitar aqui a honra que nós temos de ter aqui o Carlos Prado aqui presente, que, além de grande empresário, é um intelectual
e é vice-presidente também da Federação das Indústrias. E eu estava aqui, o Carlos está do meu lado, e eu lembrando que há anos atrás, há muitos anos atrás, né, nós falávamos de ISO, de qualidade, né, e que acabou que foi um nivelamento, né, principalmente para a indústria, né. A indústria como toda buscou isso, né? E aí eu fico me questionando, e eu queria que ele também falasse um pouco sobre isso, né? Agora o hype, né, é o ESG, né? Até quando, né? Qual será o próximo passo? E, enfim, eu quero ouvir também o Carlos, por favor. Está ouvindo? Está ok. Bom, Celso, foi um prazer muito grande, né? Foi brilhante aí a sua exposição. E, ao invés de fazer uma pergunta, eu queria fazer uma colocação aqui, usando alguns pontos em que você tocou, como estratégia, velocidade das mudanças, né, que nós tivemos, e lhe colocar um quadro que, ao final, acaba se resumindo a uma promoção do próprio Estado do Ceará, né? Quando eu cheguei aqui no Ceará com a família, em 1973, havia poucos anos que o Ceará havia começado a receber energia elétrica de Paulo Afonso. Então, até aquele ponto, o Ceará não tinha energia elétrica, né, não tinha hidrelétricas, e o Ceará não tinha água também. Então, você